ao Pode Alojar, o podcast onde falamos com clareza, ou pelo menos tentamos, sem tabus, sobre o que realmente interessa a quem vive do alojamento local em Portugal ou a quem está a pensar em investir em alojamento local. Eu sou o Daniel Betancourt e hoje vamos explicar o que muda no regime de IVA para o alojamento local a partir de 1 de julho de 2025. Pois é, as coisas vão mudar. Mas, antes disso, queria fazer aqui o disclosure habitual, ou seja, falar sobre o nosso código promocional, o código Pode Alojar, que está aqui, alguns no ecrã, aqui, ok? E este código é que te dá-te 5% de desconto direto em todo o site maistay.pt, em qualquer reserva que faças para qualquer alojamento. Portanto, no final, antes de pagares, tens o desconto, o código de desconto, introduzes Pode Alojar e tens 5% de desconto imediato. Ok? Portanto, estamos em Portugal e leis é o que não faltam. Portanto, um novo decreto-lei vai alterar o artigo 53 do Código do IVA e a partir de julho as mudanças vão ser reais e vão do bolso dos imigrantes emigrantes, não é? Com ao limite de faturação dos pequenos anfitriões. Portanto, fica por aí e prepara-te para tomar nota, papel e caneta agora, porque esta informação pode fazer a diferença entre estares em conformidade ou teres dores de cabeça com as finanças e isso nós não queremos. Portanto, o que é que muda? O Decreto-Lei número 35 de 2025, que foi publicado a 24 de março, portanto, vai mexer, não é? No regime de isenção de IVA. Portanto, aquele que isenta pequenos prestadores de serviços, como muitos dos alojamentos locais em Portugal, de cobrar e entregar IVA ao Estado. As alterações entram em vigor aqui a partir de 1 de julho de 2025, ok? E afetam basicamente dois grandes grupos de anfitriões. Os residentes no estrangeiro, como por exemplo emigrantes ou investidores, e os empresários em nome individual que residem em Portugal. Portanto, vamos tentar aqui ver um bocadinho em detalhe cada um deles, ok? E vamos começar então pelos emigrantes com AL em Portugal, ok? Ou seja, se tu tens o teu domicílio fiscal fora de Portugal e exploras um alojamento local por cá, okay, em Portugal, digamos que há um bocadinho de más notícias para ti. Ok? Ou seja, a partir de 1 de julho de 2025 vais deixar de poder beneficiar do regime de isenção de IVA e portanto o que é que vais ter que fazer? O que é que vais ter que fazer a partir dessa data? Vais ter que cobrar IVA aos teus hóspedes, ok? E normalmente são 6% o IVA. Vais ter que designar um representante fiscal em Portugal, ok? E vais ter que entregar as declarações periódicas de IVA, ok? Tal e qual como qualquer empresa. Ou seja, mesmo que só tenhas um T0 no Algarve, Guimarães, no Porto, em Lisboa, não interessa, ou um quarto algures, se vives fora de Portugal, estás automaticamente no regime normal de IVA a partir de julho, ok? De 1 de julho. Basicamente isto afeta milhares de imigrantes e investidores que exploram imóveis turísticos no país. Depois, se és um empresário em nome individual, ok, residente em Portugal e tens atividade aberta como trabalhador independente, com o CAI 55.201 ou 55.204, ainda podes manter-te isento do regime de IVA, ok? Mas com novas condições. E quais são essas condições? Vais continuar isento de IVA se em 2025, ok, isto aqui é muito importante, se no ano 2025 inteiro não ultrapassares os 15 mil euros de faturação anual, ok, portanto mantens-te no regime de isenção de IVA. Ou se no primeiro semestre, ok, de 2025, ou seja, até 30 de junho, não ultrapassares os 18.750 euros de faturação, ok? Portanto, ou um ou outro, ok? Ou seja, claro que se não ultrapassares 18.750, mas fizeres mais do que 15 mil, no próximo ano já vai estar no regime de IVA, ok? Mas não tens que passar agora. Porquê? Porque, só para um parênteses aqui, estes limites, ok, eles substituem o antigo teto de 14.500 euros, ok? Agora passa para 15 mil e introduzem esta nova verificação intercalar dos 18.750 no meio do ano, ok?
Ou seja, se tu ultrapassares os 18.750 entre janeiro e junho, ok, a 1 de julho já estás automaticamente no regime de IVA, ok? Ou seja, significa o quê? Que a partir de 1 de julho tu vais passar a cobrar 6% de IVA aos teus hóspedes, ok? E vais ter que fazer as entregas das declarações trimestrais de IVA, ok? E depois não podes voltar atrás, ok? Mesmo que depois fatures menos, já estás no regime de IVA, ok? Portanto, comunicação obrigatória, portanto, se tu ultrapassares os 15.000 euros no ano inteiro de 2025, tens de comunicar isso à autoridade tributária até 15 dias úteis após 31 de dezembro, ok? Nesse caso, ou seja, o IVA começa a ser devido a partir de 1 de janeiro de 2026, ok? Isto é muito importante. Se ultrapassares os 18.750 depois de 30 de junho, ok, vamos supor que até 30 de junho ainda não tinhas ultrapassado os 18.750, mantens-te no regime de exceção, ok, mas se ultrapassares depois de 30 de junho, o IVA, ou seja, passas a entrar no regime de IVA a partir da fatura que ultrapassar os 18.750, ok? Parece complicado, mas não é muito, ok? Ok, espero que tenha ficado aqui claro. Ou seja, vamos ver aqui um exemplo prático. Imagina, vamos aqui dois anfitriões. Vamos começar pela Ana, que é residente em Portugal, ok? E faturou 17.000 euros entre janeiro e junho, ok? O que é que vai acontecer? Ela vai se manter, a 1 de julho, vai se manter no regime de isenção de IVA. Mas, se até dezembro ela vai ultrapassar os 18.000, se ultrapassar os 8.750, ok? Ela, a partir da fatura que vai ultrapassar os 8.750, vai entrar no regime de IVA, ok? Mas, outro exemplo, se ela até 30 de junho ultrapassar os 8.750, no dia 1 de julho já está a passar para o regime de IVA, ok? Percebido, pessoal? Então, isto é o exemplo da Ana, que vive em Portugal. Vamos passar para o João, okay, que é residente no Luxemburgo. Tem um T1 em Lisboa e fatura 10.000 euros por ano. Nem sequer chega aos 15.000 euros, ok? Que eu acho difícil, mas pode acontecer aqui. Ok, mas vamos pegar neste exemplo. T1 em Lisboa e faturou 10.000 euros por ano, mas é residente no Luxemburgo. Ou seja, apesar de estar abaixo dos limites dos 15.000 euros e dos 8.750, pelo facto de ter residência fiscal no estrangeiro, de viver no estrangeiro, a isenção já não se aplica. Ou seja, vai ter de cobrar IVA, vai ter de nomear um representante fiscal em Portugal e vai ter que entregar as declarações periódicas de IVA trimestralmente. Ok? Portanto, recomendações. Estas alterações mostram uma tendência, o Estado continua a apertar aqui o controle fiscal sobre o alojamento local, digamos assim, não é? Mesmo aqui em operações de pequena dimensão. É discutível, mas não é nosso papel aqui fazer isso neste momento. Portanto, basicamente, recomendações. Se és residente em Portugal, planeia bem aqui os rendimentos, ok? Ficar abaixo dos limites pode ser a diferença entre lucrar mais ou menos, portanto tens que ver se depois de ultrapassares para a questão do IVA, se vais conseguir ter mais os 6%, digamos assim, eventualmente de aumento de faturação para poderes compensar isso. Pode não te compensar, pode às vezes ser mais fácil fechar, não é? Digamos assim, alguns tempos, alguns dias, algumas semanas. Se és imigrante ou vives fora de Portugal, prepara-te, ok? Prepara-te porque a tua operação da AL vai passar a funcionar como uma microempresa, ok? Em termos fiscais. Portanto, se ainda não tens, deves procurar já um representante fiscal e adaptar o teu modelo de faturação, ok? Apesar de estar a dizer isto, não desesperem, ok? Não quero dizer que há formas de nós conseguirmos aumentar a rentabilidade, de contornar isto, não é? Entre aspas, contornar no bom sentido, não é? De conseguirmos obter rendimento extra de outras coisas na gestão operacional do alojamento para que consigas fazer crescer aqui o teu negócio, mesmo que não aumentes o número de alojamentos, portanto, o próprio alojamento de ter mais rentabilidade, portanto, é possível melhorar essa performance e que esta alteração não tenha efetivamente um impacto tão negativo. Ok? Portanto, se continuas com dúvidas ou precisas de ajuda na gestão do teu alojamento local, agenda aqui uma sessão com um dos nossos especialistas, é completamente gratuito, sem compromisso e online, ok? Basta fazê-lo aqui a partir do QR Code que está aqui no ecrã, ok? Ou através do link
mystay.pt/agenda, mystay.pt/agenda. Marcas uma sessão no dia e hora que te for mais conveniente, completamente gratuito, sem compromisso, ok? E terás um especialista em alojamento local que te vai ajudar, vai-te aconselhar e vai-te ajudar a que saias de lá também com um plano, com uma noção daquilo que precisas para gerir o teu alojamento e, eventualmente, se faz sentido, a MyStay ajudar nesse sentido, ok? Espero que tenhas gostado deste episódio e que a partilha tenha sido útil, e a única coisa que peço, como sempre, é que coloques um gosto, subscrevas o nosso canal para mais estratégias, mais táticas e informações, e que partilhes este episódio nas tuas redes sociais. Muito obrigado por estares aí desse lado e espero que aproveites ao máximo o que partilhamos aqui hoje. E não te esqueças, já sabes, www.mystay.pt. Tenha um grande dia, cheio de energia, e até ao próximo episódio. Um grande abraço. Cansado de preparar o seu alojamento local? Os custos com limpeza e lavandaria são muito elevados. Liberte-se da limpeza e lavandaria na gestão do seu alojamento local. Relaxe com um serviço profissional de lavandaria e limpezas ilimitadas. Saiba mais sobre o serviço MyStay Easy Clean. Agende uma sessão de esclarecimento gratuita.